T.S. Eliot, que disse que o fim de toda a nossa exploração é conhecermos o lugar pela primeira vez. O fim de toda a nossa exploração, de toda a nossa busca, é conhecer o lugar como se fosse a primeira vez. É óbvio que T.S. Eliot está falando em sua poesia sobre realmente reencontrar as coisas com olhos mais poéticos, mais belos, né? Olhos que percebem aquilo que não havia sido perceptível até então, quem sabe por causa de uma falta de percepção da beleza do mundo ao nosso redor. Mas Rubem Alves vai fazer dessa frase de T.S. Eliot um texto, né, bem interessante. Ele diz que parece que tudo na vida é meio que um ciclo, um eterno retorno. Ele vai dizer, usando o texto de Nietzsche, e ele fala: um velho já foi criança, e quando velho volta a ser criança. E assim ele vai usar a metáfora, quem sabe, da velhice, do envelhecer, para dizer que realmente parece que à medida em que nós amadurecemos, né, à medida em que nós vamos experienciando a vida e tomando, quem sabe, sobre nós os olhos da experiência, parece que no final da vida percebemos o mundo de outra maneira. Parece que foi assim com o próprio Rubem Alves, que na sua velhice, já com câncer, né, e os dias contados, diz que agora percebia as coisas de maneira diferente, até ao ponto de ele dizer, se perguntassem a ele o que ele faria se ele pudesse viver a vida novamente, ele diria: eu viveria a mesma coisa, só que com outros olhos. Por que eu estou a falar isso? Porque esse texto é um texto crucial para entendermos, quem sabe, o voltar ao início, percebendo o lugar como se fosse a primeira vez. Eu vou deixar a metáfora, vou retomá-la, mas convido você a ler então o texto. João 20, a partir do 19, que diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Texto da ressurreição joanino, belíssimo, não é? Mas o texto começa justamente mostrando os discípulos pós-ressurreição. Jesus já havia sido morto, já havia sido sepultado, já havia ressuscitado dentre os mortos, e os discípulos se encontravam ainda que na expectativa de se reencontrarem com Jesus, com medo. Perceba que o texto fala para a gente, João nos conta, que à tarde daquele dia, ou melhor, no início da noite daquele dia,
as portas estavam fechadas. Fechadas porque eles tinham medo, justamente de que acontecesse com eles a mesma coisa que havia acontecido com Jesus. Afinal de contas, a morte de Jesus e tudo aquilo que foi infligido a Jesus enquanto punição poderia não ser o suficiente para calar esta seita, não é? Que eram os seguidores de Jesus. Então eles estão realmente com medo. Eles estão trancados no segundo andar daquela casa, provavelmente a casa onde eles tomaram a última ceia com Jesus. Eles estão encolhidos, eles estão acuados. Então João nos conta que Jesus, no início daquela noite, aparece entre eles. Realmente há na narrativa de João este detalhe em que não eram portas fechadas, não eram muros ou paredes que poderiam segurar ou conter ao Jesus ressurreto. Esse Jesus ressurreto, ele agora era na verdade alguém, né, físico, de corpo realmente físico, que poderia ser tocado, como o texto diz, que em determinados momentos se alimentou junto com os discípulos, mas que não era limitado a paredes ou portas. Por isso ele aparece ou encontra-se entre o meio dos discípulos com a frase: paz seja convosco. O texto diz, versículo 20, que quando Jesus disse isso, aqueles que estavam com medo, acuados, não é? Com medo da perseguição e dos judeus, encheram-se de alegria. Então Jesus repete a frase, versículo 21, e ele retoma de novo o tema de João. Pela segunda vez, Jesus diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que é muito interessante no texto é justamente paz seja convosco, que é repetido ao total de 3 vezes nessa pequena narrativa joanina. O tema da paz, ele é importante porque é realmente o contrário do medo, o contrário desse posicionamento ou desse comportamento antes do encontro com Jesus que realmente os apóstolos estavam incorrendo. A paz de Jesus é aqui para trazer justamente alegria, para trazer disposição, para trazer, quem sabe, uma elevação da estima daqueles que estavam com medo de morrer. Mas é muito interessante a frase, no momento em que Jesus, pela segunda vez, não é? Cumprimenta aqueles discípulos com a paz, ele diz: na mesma maneira que o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Então a aparição, me parece, na narrativa de João, não é somente para, quem sabe, ter um encontro, né? Jesus ter um encontro com os discípulos, não somente para que eles realmente tivessem aquele momento de alegria, mas para que uma missão fosse dada àqueles discípulos. Assim como o Pai me enviou, como o Pai enviou? Como o Pai enviou Jesus? O Pai envia Jesus, e a gente conhece a narrativa dos evangelhos, nasce em Belém, né? E vai iniciar na sua vida adulta justamente ministério de ensino sobre o reino de Deus, um ministério de ensino sobre quem era a pessoa de Deus, uma interpretação correta de todo o Antigo Testamento que apontava para a pessoa dele enquanto Messias, e que justamente através dele os homens conheceriam a luz, os homens conheceriam a libertação, os homens conheceriam o amor de Deus manifestado através da sua graça. Da mesma maneira que o Pai enviou a Jesus, agora Jesus, pós-morte, ressurreto, vai delegar aos apóstolos a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando a vocês. Mas Jesus não está enviando simplesmente. O texto diz para a gente que, versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui nós temos uma discussão clássica sobre qual foi o momento, afinal, que os apóstolos receberam o Espírito Santo. Foi no Pentecostes, chamado Pentecostes de João, justamente na passagem que nós lemos, ou se foi em Atos 2, quando eles ali, reunidos, veem, né, o sinal vindo do céu,
das línguas, do vento impetuoso, e são enchidos pelo Espírito Santo e saem justamente para pregar sobre o reino de Deus, sobre as coisas pertinentes a Deus. Você vai ter, óbvio, muitas interpretações, mas não tem como negar que o papel de Jesus nesse momento aqui é justamente empoderar aqueles homens que estavam com medo, com a sua paz e com o Espírito Santo. A melhor maneira, eu acho, de harmonizar o problema do momento do recebimento do Espírito Santo é entender que aqui Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e eles recebem o Espírito Santo. Em Atos 2 eles são cheios do Espírito Santo, até porque em Atos 2 não fala que eles receberam, mas fala que eles foram enchidos com o Espírito Santo. Mas Jesus não diz somente isso, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados; se o retiverdes, serão retidos. Aqui mais uma discussão que não me parece ser muito difícil, mas existem realmente aqueles que interpretam que os sacerdotes ou eu não quero dar nome aqui para não ficar, quem sabe, constrangedor, mas os sacerdotes romanos, né, que interpretam justamente esse texto como eles sendo perdoadores de pecados ou não perdoadores de pecados. Mas o texto não está a dizer isso, mas nós sabemos, segundo as Escrituras, que ninguém pode perdoar pecados, né, a não ser Deus, a não ser o nome de Jesus, e que Jesus estava dando uma missão àqueles homens de serem os representantes de uma mensagem de perdão dos pecados. Então, o recebimento do Espírito Santo, a missão dada a Jesus, o enviar de Jesus a esses homens, é justamente no sentido de estarem representando o amor de Deus, o perdão dos pecados de Deus. E essa mensagem de perdão de pecados pode ser também uma mensagem de condenação a partir do momento em que o homem não a recebe ou é resistente a este amor, a este perdão de Deus. Não é sobre reter os pecados, porque a palavra aqui significa no grego segurar, né? Conter. É como se perdoar os pecados fosse algo fluido, né? Perdoar os pecados e reter os pecados e não deixar os pecados serem perdoados. Mas o significado do texto é justamente uma mensagem de perdão que vai colocar os homens no lugar de receber esta mensagem, receber esse perdão ou não receber. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é o que está por trás da passagem. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis 3, depois da queda do homem, depois que o homem e a mulher comem do fruto, não é? Encontram-se nus e se escondem com medo. Percebam que os apóstolos aqui estão trancados com medo da perseguição, né? Medo de serem presos. Adão e Eva estão no Gênesis escondidos com medo de Deus, porque haviam realmente pecado. Interessante que algumas versões do texto de Gênesis diz que eles ouviram, 3, versículo 8, Deus se aproximar pelo som da brisa. Isso é muito interessante em algumas versões. E que quando Deus se aproxima, ele pergunta o que aconteceu com eles. E aí vai ser discutido, óbvio, o problema do pecado. O homem culpa a mulher culpa a serpente, nós conhecemos. Mas parece que há realmente uma aproximação intencional de João de demonstrar a homens que estão encolhidos com medo de Deus através de Jesus que se aproxima. E agora já não são mais palavras de acusação sobre a queda, sobre por que fizeste isso, mas são palavras de paz. A paz vos dou. E da mesma maneira como Deus, em Gênesis, soprou nas narinas do homem o seu fôlego de vida, e a palavra em hebraico, ruá, e em grego pneumatos, Jesus sopra sobre eles também o Espírito, sendo que agora é o Espírito Santo. E nas duas passagens, tanto em Gênesis quanto em João, a palavra no grego, o soprar é enfusao, ou enfusao. Deus preenche eles com algo que eles haviam perdido no Gênesis. Isso na verdade é lindo na narrativa de João, e você pode até achar que eu estou inventando essas coisas, mas eu não estou, está aqui. Ele sopra, ele aparece, inclusive a semelhança é tão intensa que
Em Gênesis eles estão escondidos também no início da noite, no cair da tarde. E em João eles estão encolhidos atrás daquelas portas do início da noite, no final da tarde. E Jesus aparece e realmente os cumprimenta com a paz. Sopra sobre eles o Espírito Santo. E agora, ao invés de uma maldição, como em Gênesis, Deus tem uma missão para eles. A pregação do perdão de algo que realmente foi acontecido no paraíso, no Éden, o perdão de algo que foi realmente da parte do homem ofensivo a Deus, o perdão de algo que separou Deus do homem e que agora está sendo reatado por Deus, exclusivamente por Deus, por amor. Isso é belo. Se você não foi comigo nessa viagem, eu convido a você a ir, porque aqui está o que eu tenho chamado de a recriação, a restauração de algo que se perdeu. O homem pecou, se afastou de Deus, abandonou Deus, iniciou uma caminhada de afastamento e destruição de si mesmo, mas Deus, através de seu amor, envia o Filho, resgata o homem, o Filho morre naquela cruz, carrega os pecados sobre si, e agora a missão do homem não é mais ser condenado, não é mais realmente caminhar para a destruição, mas é o retorno à imagem e semelhança de Deus, o retorno a um relacionamento que havia sido rompido e que está sendo restaurado de uma vez por todas. Por isso, deixe-me respirar. Nós somos os agentes empoderados por Jesus com uma missão: o perdão dos pecados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se perdoardes os pecados, serão perdoados. Não faz sentido, afirmo categoricamente, ser igreja do tipo que seja, se a missão não for: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Não faz sentido ser igreja, ser grupo, ser templo, ser o que quer que seja, em se tratando de evangelho, se a missão não for: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, com uma mensagem de perdão dos pecados. Amém? Amém. Todos nós, homens e mulheres, crentes, aqueles que creram na mensagem transformadora de Deus, aqueles que foram chamados para um ministério sacerdotal, porque a Bíblia fala, no Novo Testamento fala em Apocalipse que nós somos reino e sacerdote. Aqueles que realmente entregaram suas vidas e foram restaurados por Deus têm agora uma missão resgatadora, uma missão da parte de Deus de restaurar o homem justamente a um relacionamento que foi perdido. Nós precisamos realmente entender que isso é algo belíssimo. Isso é algo, quem sabe, de uma beleza tamanha. Sermos mensageiros de um Deus que quer o homem de novo perto de si. De novo, não que Deus, em um determinado momento, não tenha querido. Esse sempre foi o alvo de Deus. Sempre foi o alvo de Deus restaurar o homem a um relacionamento com Ele. Tanto que Jesus é o sacrifício pela humanidade antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os homens, criar todo este mundo visível e invisível, Deus já tinha um plano de resgate do homem, porque conhecia o fato de que o homem ia cair. Uma vez alguém me perguntou assim: se Deus conhece todas as coisas e sabia que o homem ia cair, sabia que se ele criasse o homem ia cair, por que ele criou, afinal de contas? Era melhor não criar, não é? Se Deus já sabia que o homem ia tomar uma decisão como essa, por que ele cria? E eu respondi o seguinte: vamos supor que você saiba de antemão que você vai perder os teus 3 primeiros filhos do casamento. Os 3 primeiros filhos vão morrer, vão ser natimorto. Só no 4º filho é que esse realmente vai vingar e vai crescer e vai ser um filho realmente saudável. Você sabe por antemão que a perda desses 3 primeiros vai gerar sofrimento, vai gerar frustração, vai gerar uma condição que ninguém gostaria de estar. E a pergunta você correria o risco? Eu tenho um filho de 8 anos. E eu sei que se fossem 10 antes dele que fosse perdido,
que gerasse sofrimento, que gerasse realmente uma situação desconfortável, mas se fosse necessário para que eu tivesse ele, eu correria todos os riscos, porque valeria a pena, porque eu o conheço, eu o amo e sou amado por ele. Por que Deus criou? Eu respondi, porque Deus viu que valia a pena, mesmo com muitos sendo resistentes a ele, mesmo com muitos rechaçando o seu amor, ele olhou para cada um de nós e viu que valia a pena, porque ele nos ama e porque ele é amado por nós. E essa é a missão de Jesus dada aos discípulos, mensageiros do perdão, mensageiros do amor de Deus, mensageiros de uma mensagem, realmente, óbvio, se é mensageiros é de uma mensagem, mas de um conteúdo, a mensagem de um conteúdo restaurador, é a recriação de Deus, é o projeto de Deus, tendo início justamente neste momento. Eu posso dizer para você que essa passagem de João é a inauguração de algo novo da parte de Deus para a sua criação. Paulo vai dizer que não só os homens, não só eu e você, mas toda a criação geme em agonia, esperando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação está cativa, toda a criação está sofrendo, toda a criação geme. E o fato dos filhos de Deus serem realmente esses que serão revelados, né? Que serão mostrados ao mundo com uma mensagem reconciliadora, é justamente a restauração não só de um homem que está perdido, que está enfiado em seu pecado, que está realmente distante de Deus, mas a restauração de algo realmente que estava decaído e que vai ser restaurado por Deus. Isso me empolga. Mas Tomé não acreditou, né? Tomé não estava. Alguns vão especular e vão dizer que Tomé não estava nesta primeira aparição porque decidiu sofrer a sua dor a sós, né? Ou algum outro tipo de acontecimento que fez com que Tomé realmente não estivesse reunido. A gente não sabe, o texto realmente não diz. Mas o texto fala que os discípulos, depois desse encontro com Jesus, eles ficam exultantes, alegres e contam para Tomé. E Tomé, chamado Dídimo, vai duvidar realmente de que isso tenha acontecido. Embora você tenha ali 10 discípulos, porque Judas havia morrido, insistindo que aquilo havia acontecido, você tem Tomé do lado de cá, resistente àquela narrativa, porque realmente ia contra a razão. Tomé não acredita porque Tomé é alguém, quem sabe, menor que os outros apóstolos, ou alguém que não tem o órgão da fé, ou esse tipo de coisa que as pessoas insistem. Tomé não acredita porque realmente é difícil, porque realmente é contraintuitivo. Como assim? Eu vi ele morto, eu vi ele especificamente morto, a maneira com que mataram ele, eu vi sendo tirado da cruz, eu vi sendo sepultado. Como assim está vivo? Isso é um absurdo. Vocês devem estar tendo uma histeria coletiva ou alguma coisa do tipo, né? Ele duvida, né? E ele diz que só vai crer se ele puder colocar as mãos nos ferimentos. Percebam? Não é só ter uma visão do Jesus ressuscitado ou alguma coisa do tipo, né? Um sonho. Para Tomé ele precisa, para crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pôr as mãos, tocar. Porque se não for isso, é uma ilusão, algo do tipo, né? Mas o texto diz para a gente que uma semana depois, e perceba que há uma intenção de João em realmente deixar em evidência o primeiro dia da semana, o domingo, né? É justamente o momento em que Jesus se apresenta para eles e o momento em que Jesus se apresenta também para Tomé, o primeiro dia da semana. Isso é importante, não só por uma questão de culto, né, aos domingos e a celebração da ressurreição de Jesus, mas porque o domingo tem um significado teológico que é a substituição da antiga aliança. Porque a antiga aliança era celebrada no sábado. O sábado era o dia justamente da santificação, do culto e de todo o cerimonial judaico. E o domingo é o novo, é aquilo que surge depois, aquilo pós justamente a lei mosaica. Por isso João insiste para os seus leitores
que foi no primeiro dia da semana. E essa narrativa vai continuar, porque é no primeiro dia da semana que a igreja começa a se reunir, celebrando justamente o novo, celebrando o vinho novo, né, que não pode ser contido por odre velho, ou o remendo novo, que não pode ser contido pelo tecido velho. Então, uma semana depois, ou no domingo seguinte, Jesus realmente aparece agora fisicamente, não só uma experiência de outros, né, de terceiros, não só uma visão de terceiros, mas ele aparece de novo, e a paz vai ser mais uma vez aqui alvo de Jesus para aqueles discípulos. Paz seja convosco. Percebam que isso aqui é muito salientado por João, e não está de graça. É paz no momento de turbulência, no momento de perseguição, no momento de risco de vida, ou melhor, risco de morte. Se poderia morrer realmente, é que eles estão escondidos. Jesus então, 8 dias depois, diz o versículo 26, né? Os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Perceba o 27, o 27 é assim, categórico, não é? Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Engraçado, na verdade, aqui é uma maneira de se referir ao texto que não tem nada de engraçado, mas Jesus não só aparece no meio dos discípulos ressurretos dentre os mortos, mas ele parece que sabe o que Tomé falou, mesmo não estando presente, né? Tomé falou entre os discípulos que não acreditaria, a não ser que colocasse os dedos nas feridas, e Jesus agora se apresenta justamente questionando ou respondendo a um questionamento de Tomé. Nesse momento, Tomé é uma figura interessante na narrativa de João, porque ele em determinados momentos ele é um pouco negativo. Quando, por exemplo, Lázaro morre, Jesus demora-se um pouco, né? Quando ele é, na verdade, comunicado da doença de Lázaro, e os discípulos começam a questionar, voltar ou não voltar, porque eles corriam o risco de morrerem, porque estavam sendo ameaçados. E aí Tomé vai dizer: não, vamos com ele, a gente morre logo, né? Vamos com ele e a gente morre com ele lá. Pode parecer um ato heróico, mas é meio negativo, assim, não tem outra alternativa para Tomé, é ir morrer, então vamos morrer logo. Em outros momentos Tomé é um pouco obtuso, assim. Quando Jesus está ali, depois do lava-pés com os discípulos, falando que ele iria para o Pai, e aí Tomé faz uns questionamentos: mas qual é o caminho? Quem é o Pai, afinal de contas? Do que você está falando, né? Ele é meio obtuso nesse momento. Pode ser que realmente tivesse uma personalidade de alguém bem racional, né? Que fizesse uma leitura muito objetiva das coisas e que precisasse realmente de evidências para a sua fé. O fato é que Jesus está lá agora, e aquele que era um cético, né? Aquele que era um questionador, ele vai cair de joelhos, com uma das expressões mais, eu diria, cristológicas do Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Muitos vão questionar a frase de Tomé, vão dizer que é uma cristologia muito tardia. Como assim? Como é que um judeu no primeiro século iria olhar para Jesus? Tudo bem, ele ressuscitou dentre os mortos, mas iria chamá-lo de Deus? Deus era um só. Há somente um Deus, há somente o Yahweh, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e nenhum judeu em sã consciência chamaria um outro homem de Deus. Isso é inadmissível. Muitos então vão colocar a expressão de Tomé em xeque. Não, ele não disse isso, isso é uma inserção, ele não pode ter dito isso não faz sentido no primeiro século. Mas se nós olharmos com calma o Antigo Testamento, nós vamos ver que muitos homens tiveram um encontro com Deus em pessoa, e há inúmeras aparições em determinados momentos chamado do anjo do Senhor, e em outros momentos chamado do próprio Senhor. Vi o Senhor face a face e morrerei. Isso acontecia no Antigo Testamento de maneira muito latente, e Tomé sabe disso. E Tomé aqui identifica Jesus não como sendo qualquer um reles mortal, até porque havia ressuscitado dentre os mortos, mas como realmente a aparição de Yahweh, do Deus Todo-Poderoso, assim como no Antigo Testamento. Por isso Tomé vai cair de joelho diante dos ferimentos. Não sei se ele colocou o dedo, eu acho que nem chegou a colocar, porque só ver isso para mim já é desconcertante o suficiente. E ele cai de joelhos e diz:
Kuriosmo kai theosmo, Senhor Deus e Senhor meu e Deus meu. E essa confissão de Tomé é a confissão que eu diria maior em se tratando de divindade de todos os evangelhos. Senhor meu e Deus meu. Se fosse eu ali, né, óbvio que não tem condições de ser, diria Jesus: muito bem, Tomé, agora você entendeu, agora você sabe quem eu sou. Mas as palavras de Jesus são justamente palavras para nós, gerações posteriores ao encontro de Jesus com Tomé, a busca pelas evidências. As palavras de Jesus são, e Jesus lhe disse, versículo 29, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Por que Jesus diz isso? Porque nem todos iriam ter a oportunidade de vê-lo ressurreto dentre os mortos. Mas esses primeiros homens precisavam ver, porque se eles não tivessem contato com Jesus ressurreto, não haveria narrativa de ressurreição posterior que fosse acreditável, que fosse válida. Eles precisavam realmente ser testemunhas oculares da aparição de Jesus, da ressurreição de Jesus. Isso vai ser inclusive um parâmetro para substituição, por exemplo, de Judas como apóstolo. Eles vão dizer em Atos 1 que o apóstolo deveria ser alguém que tivesse sido testemunha ocular tanto do ministério de Jesus quanto da ressurreição. Portanto, o convite de Jesus aqui a Tomé não é somente para que ele fosse realmente uma testemunha ocular e pudesse ser uma autoridade no sentido de comunicar aquilo que ele havia experienciado, mas é um convite para que tanto Tomé quanto os apóstolos, quanto geração posterior, quanto nós, a igreja, jamais duvidemos realmente da sua ressurreição, realmente de quem Jesus é, da sua divindade e do seu ministério passado para nós enquanto missão. Não podemos duvidar, mas ainda que venhamos a duvidar, há sempre o convite de Jesus para ir e investigar, porque realmente é algo que aconteceu e que está para todos os que quiserem. A ressurreição de Jesus não é um mito, a ressurreição de Jesus não é uma lenda, a ressurreição de Jesus não é uma narrativa, quem sabe fruto de uma experiência espiritual mística que está ali realmente no recôndito da religiosidade cristã. Não é, está aberta para quem quiser, é um convite à fé. E eu vou ser sincero com você, eu sou, como vocês já sabem, alguém que realmente funciona de uma maneira bem objetiva. Não sou muito emocional, né? Não sou muito apegado, ou não tenho essas características emocionais, como por exemplo meu filho tem. Meu filho chora à toa, eu tenho descoberto isso agora que ele está maiorzinho, e algumas coisas tocam ele, né? Seja um filme mais dramático, ou alguns assuntos, né, mais sensíveis, ele realmente é alguém que puxou bastante a mãe. Agora, a pergunta é, será que nós, né, mesmo que nem todos sejam emocionais, ou mesmo que todos tenham algum tipo de momento racional, já duvidamos realmente dessa história? Eu confesso a você, não foi antes não. Não que eu tenha duvidado no sentido de ser um cético, mas de ter parado para pensar, cara, isso é muito louco. Eu já fiz isso, e não foi uma vez só, não, foi inúmeras vezes. Parar para pensar, meu velho, que coisa, isso é algo muito absurdo. Vocês me julguem se vocês quiserem, mas foram as perguntas que eu fiz a mim mesmo, né? Que eu não as tornei público para não ser, quem sabe, crucificado novamente. Mas aqui estou eu. E já fiz esse questionamento algumas vezes. E você sabe que o que mais me intriga é que qualquer um que for a fundo nessa história, que forem honestos, vão chegar à mesma conclusão que Tomé: Senhor meu e Deus meu. Porque a ressurreição de Cristo não é uma história.
Porque a ressurreição de Cristo não é uma banalidade, não é um mito, ela precisa ser chocante. É o que está acontecendo com Tomé, que ele se choca, porque isso é um absurdo, é uma loucura. E precisa ser assim para você. Não que você tenha que ser um cético, mas que você entenda o escândalo que é essa notícia. Que você entenda o choque que é se deparar com a ressurreição de Cristo. Que você entenda de uma vez por todas que isso é algo extremamente impossível para o mundo natural e que, se aconteceu, a nossa vida precisa ser mudada de uma vez por todas. Não dá, eu já disse isso inúmeras vezes, para se deparar com a ressurreição de Jesus e continuar levando uma vida normal. Não foi assim para eles, não foi assim para a história do cristianismo. Esses homens abandonaram tudo, abandonaram suas profissões, abandonaram o lugar onde viviam, abandonaram suas prioridades, e por causa da ressurreição de Jesus eles se lançaram ao mundo, foram mortos, mas declarando de fato que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que eles haviam experienciado isso. O Evangelho, gente, não é uma confissão qualquer, o Evangelho não é uma religião qualquer de autoconhecimento, o Evangelho é chocante, não dá para viver dizendo isso aqui, se é uma verdade, de maneira banal. Não, eu acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que tipo de coisa é essa? Como assim? Como assim? Como é que a gente sai confessando esse tipo de conteúdo? Como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem fazer nenhum impacto na gente. E entende que o estado de Tomé não tem condições. Vocês estão viajando? Como assim? Eu vi morto. Não me venha com esse papo. Ele vai ser detalhista aqui. Eu só acredito nesse tipo de coisa se eu botar o dedo no ferimento. E quando ele se depara com a ressurreição, é algo tão chocante para ele, que não serve mais nada naquele momento a não ser cair de joelho e reconhecer que Jesus é não só o Senhor da vida dele, mas o Deus da vida dele. Você sabe que, segundo a tradição, Tomé vai para a Índia, porque existe uma igreja na Índia cristã chamada Igreja Tomista, que, segundo a tradição daquela igreja, é possível que tenha muita verdade nisso. Tomé foi um dos missionários pioneiros na Índia na plantação daquela igreja, que existe até hoje. Um evangelho um pouco diferente do evangelho ocidental, mas que é um evangelho extremamente antigo, extremamente próximo dos eventos originais. O que eu quero dizer para você com tudo isso é que a ressurreição de Jesus, o convite de Jesus a realmente testar se isso aconteceu, ele é para nós, como foi para Tomé, um choque que precisa realmente sacudir a nossa vida. Não dá para ser uma opção de entretenimento, um credo religioso, não dá para ser uma coisa que a gente escolhe dizer e fica repetindo. É preciso realmente ter uma reflexão diante disso, pare tudo e pense, isso aconteceu mesmo? E se aconteceu, meu amigo, seja chocado por isso, seja tocado por isso, que seja para você um soco do Mike Tyson no meio da cara. Já imaginou isso? Não é literal, né? Mas precisa ter o mesmo efeito. Vai te jogar no chão, vai realmente fazer com que você levante bamba, se coloque de joelho e realmente se entregue a uma mudança radical. Porque se isso aqui aconteceu, querido, nada mais é mais importante. Amém? Amém ou não? Amém. Amém, né? Tira essa máscara da boca e fala amém direito, né? O 27 é a narrativa de Tomé, o encontro, as palavras de Jesus, que bem-aventurado aqueles que não viram, percebam isso, e creram. Macários, né? Abençoados, bem-aventurados, a palavra no grego é macários, que significa abençoados, felizes, né? Contentes, aqueles que não viram e creram sem a necessidade de ver. E aí João diz no 30 assim, é óbvio que ele cita aqui as palavras de Jesus não à toa, né? Mas ele diz no 30, Jesus na verdade realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer. Perceba, as palavras de Jesus para Tomé, porque você viu, você creu, bem-aventurado, macários,
os que não viram e creram. E agora João está dizendo, nem todos os milagres foram registrados, mas os que estão aqui são para que vocês creiam. E ele vai dizer, estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Zoe é a palavra aqui. Vida no nome de Jesus. Parece que todo aquele que crê no testemunho do Evangelho, porque é isso que está acontecendo aqui, são testemunhas oculares, são pessoas que vivenciaram realmente esses acontecimentos, que escreveram, narraram, contaram, ensinaram a sua experiência. E João está escrevendo aqui num período bem posterior à morte de Jesus, provavelmente próximo dos anos 70, né? Alguns vão datar como 90, mas é provável que seja próximo dos anos 70, até porque, já disse algumas vezes, o templo foi destruído nos anos 70, e se realmente João tivesse produzido a sua carta antes da destruição do templo, ele teria narrado a destruição do templo aqui, porque Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, mas ele não conta, porque provavelmente a sua escrita é anterior a 70, mas ele vai dizer que essas palavras que foram produzidas aqui por João, né, narradas por João, para uma igreja que já existia, elas são palavras que não contam todos os episódios, até porque não seriam possíveis, mas são realmente experiências que aconteceram conosco, que eu estou contando para vocês, para que vocês creiam nisso e tenham vida e vida em Jesus. Parece que as palavras da vida de Jesus, sobre a vida de Jesus, o conteúdo ensinado por Jesus, o ministério de Jesus, a pessoa dele, ela é justamente a pessoa que contém em si a essência da vida. E todo aquele que crê em Jesus e que confessa, a confissão de Tomé, que Senhor meu e Deus meu, tem em si agora a vida que está em Cristo, o Zoe. Agora vamos lá. Eu falei no início, né, como gosto de fazer, que a frase de T.S. Eliot é bem interessante, porque parece que o fim de todas as nossas explorações será, quem sabe, chegar no lugar inicial, como se fosse pela primeira vez. E eu aplico isso a esse texto, porque foi no início que Deus soprou no homem o fôlego da vida. Foi no início de tudo que Deus tinha realmente o desejo de criar a humanidade para ser amada por Ele, e a humanidade se afastou de Deus, pecou, mas agora parece que em Cristo, Deus está restaurando a vida. Essas palavras são para que vocês creiam e tenham a vida. É o reinício, é a continuação, é a restauração, é a chegar ao início, como se fosse a primeira vez, como nova criatura, nascidos de novo, com olhos espirituais, percebendo realmente que há um trabalho de Deus para a restauração da criação decaída. O convite de Jesus a mim e a você não é sermos um bando que se ajunta, um grupo que se encontra, é sermos portadores, mensageiros de uma mensagem transformadora de amor e restauração. Essas palavras eu contei para vocês, para que vocês creiam e tenham em vocês a vida. E a vida não é simplesmente, como dizia Sócrates, uma vida para ser bem vivida. Vocês têm a vida, e através da narrativa, da experiência com Deus, do testemunho do Evangelho, outros terão vida. Outros terão vida. Essa é a missão da igreja. Amém?